né? Então, o capítulo 20 começa assim. Então, todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na Assembleia do Povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa. Nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isso que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora, entreguem esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Aqui, queridos, né? Então, até aqui por enquanto, puxa, é muito triste, né? Porque eu só quero voltar um pouquinho ali no versos 3, porque tem uma pergunta ali no versos 3 que diz assim, né? Como aconteceu essa perversidade? Né? Quando eles estavam relatando, quando eles estavam contando, né, o que tinha acontecido, né, com a esposa, com a concubina do levita, e eles se reúnem lá, né? E eles falam assim: como isso pôde acontecer? Tá? Queridos, essa é a pergunta que sempre surge, né, no meio da família, né, no meio da igreja, no meio da empresa, da escola, da sociedade, quando acontece uma tragédia. Né? Como aconteceu? Por que aconteceu? E como? Né? Como é que nós fomos deixar isso acontecer? Então aqui essa é a pergunta que eles estavam fazendo, porque veja bem, aqui era uma briga, né? Uma tragédia que aconteceu no meio da casa, né? No meio do povo, entre eles. Nós estamos falando de uma tragédia que acontece entre o povo a tribo de Benjamim, né? E a tribo de Israel, as demais tribos, e que agora nós vamos ver que provocou uma guerra civil, uma guerra entre o próprio povo de Deus. Nós vemos aqui, foi falado no número de 400.000 israelitas. Gente, tem cidades, pequenas cidades com 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, 50.000 habitantes. Aqui nós estamos falando de 400.000 indo para um combate. Imagina a dimensão dessa guerra. Tá? E agora o que acontece? Você vê, ali a pastora leu aqui para a gente, né, que aparentemente no versos 13, até eles não queriam, né, fazer uma guerra, porque eles chegam para a tribo de Benjamim, né, no versos 12, e ele fala assim: ó, envia, né, nós estamos enviando homens até vocês, tá? Agora vocês nos entreguem, tá, os canalhas de Gibeá, tá, que fizeram essa maldade, né, para que a gente possa fazer justiça contra eles. Ou seja, lembra lá que o texto falava no capítulo anterior daqueles vadios, daqueles filhos de Belial? Uhum. Então, de certa forma, o que aquelas tribos de Israel falaram assim: olha, nós queremos os criminosos, queremos os assassinos, queremos essas pessoas que fizeram essas atrocidades. Deem-nos, né, eles, e nós não vamos guerrear contra a tribo de Benjamim, nós não queremos morte, nós não queremos, mas nós precisamos que vocês nos entreguem. E aqui está o grande problema. Por quê? Porque aqui agora o versos 13, né, fala, né, tanto que ele fala assim: ó, agora entreguem esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos este mal de Israel. Então observe que aqui a luta era contra o mal, né, contra aquele pecado, contra aquela
situação que se levantou no meio de Israel. Mas os benjamitas Não quiseram ouvir seus irmãos. Gente, talvez aqui seja o grande problema hoje, que as pessoas não querem ouvir os seus irmãos. Você sabe, queridos, porque o que faz com que nós estejamos aqui nesta manhã? É a tentativa de fazer com que os nossos irmãos nos ouçam. E não ouvir a nós, ouvir a palavra de Deus. Porque nós temos visto, né, justamente o que tem acontecido, né, as coisas que têm acontecido. Por exemplo, vocês imaginam eu como um estudioso da palavra de Deus, vendo tudo que está acontecendo, o quadro que é pintado na minha mente, no meu coração, a visão que eu tenho, uma visão um pouco diferente, né, das pessoas que talvez não tenham a mesma linha de estudo que eu tenho, né, teológica, escatológica, geológica, política, escatológica. Então, queridos, eu tenho como contribuir bastante, né, para ajudar a vida de muitas pessoas, mas o desespero é os irmãos não quererem ouvir, e você vai ver que é exatamente o que acontece aqui, porque os benjamitas, então, além de não entregarem, eles não ouvem, não entregam, e eles vão para a batalha. E vocês vão ver que nós estamos falando de 400.000 homens contra, se eu não me engano, nós vamos ver agora na sequência aqui, mas se eu não me engano, eram 26.000 só de Benjamim. E pasmem, vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Só chamar sua atenção de uma coisa, Cris. Agora sim, imagina humanamente falando, tá? A guerra foi declarada, então agora vai sair 400.000 homens de Israel contra 26.700 homens de Benjamim. Membros da mesma família, do mesmo povo de Deus, guerreando um contra o outro. Agora, queridos, pensa humanamente falando, 400.000 contra 26.000, tá? Eu não fiz a proporção, quanto para um dá, né? Quantos, para esses 26.000, quantos eles teriam que derrotar para vencer os 400.000. Mas, enfim, é claro que não vai os 400.000 de uma vez só, tanto que eles vão consultar o Senhor. Primeiro vai um pelotão lá de Judá, tá? Mas olha só que interessante o que acontece, porque às vezes a gente, como humano, ainda que às vezes a gente até consulta a Deus, mas a gente está pautado na nossa força humana, tá? É aquela coisa, eu tenho 400.000, é impossível que eu perca, né? Eu vou consultar Deus, tal, mas eu tô pautado na minha força, no meu dinheiro, na minha capacidade. Então olha só o que pode acontecer, veja lá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Você viu o que aconteceu? Naquela primeira batalha, Israel perdeu quase o número dos benjamitas, 22.000, naquela primeira batalha. Olha que coisa terrível. Puxa, esses benjamitas deveriam ser muito bons. Ali falava de 26.000 homens, né, empunhando espada, mais 700 empunhando funda, que diz que acertava um fio de cabelo. Realmente, e canhotos deveriam ser, né, mas mesmo assim, perderam 22.000 homens. Nós estamos falando de 22.000 vidas. Imagina, irmãos, se nós estamos preocupados com 500 mortes por dia do coronavírus, imagina que eles perderam aqui no dia 22.000 por uma guerra entre irmãos. Quem que tinha mais problema? Mas vamos lá. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar.
Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Observe que aqui nós podemos ver várias coisas. Primeiro, nós podemos ver assim uma certa incerteza do povo de Israel quando eles consultam a Deus, porque vejam, primeiro eles vão consultar Deus, Deus responde, eles vão lá, perdem 22 mil homens. Agora então eles vão consultar o Senhor, só que na descrição e na narrativa fala assim que agora eles vão consultar o Senhor e também apresentam ao Senhor jejum, tá? Choram, ou seja, né, clamam com lágrimas e apresentam holocaustos e ofertas, quer dizer, coisa que não foi descrito antes. A impressão que dá é o seguinte: eles estão tão distantes de Deus que eles assim, eles vão consultar Deus, mas eles já não sabem mais nem como consultar Deus. Na primeira vez, na verdade, eles vão consultar Deus, mas vão lá, tipo, faz uma fezinha, né? Vai lá, faz uma oraçãozinha, sabe Deus como é que foi essa resposta que pode ir, que eles são com vocês, não sabemos se é um falso profeta, o que foi, tanto é porque, né, perderam 22 mil homens. Agora na segunda aqui, eles fazem um pouquinho melhor, né? Eles oferecem um jejum, já oferecem lágrimas, né? Já oferecem um holocausto, né? E ofertas de comunhão ao Senhor, e de novo recebem uma palavra, tá? Que devem ir, tá? Mas também perdem, né? Uma quantidade de pessoas, 18 mil pessoas eles tinham perdido anteriormente. Então assim, observe que agora então Deus, né, fala para eles irem novamente. Então vamos ver o que acontece. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Só um pouquinho. Gente, então observe que agora a coisa não aconteceu como aconteceu anteriormente. Agora então, né, há uma vitória de Israel. Porém, observe que o verso 35 fala assim: o Senhor derrotou Benjamim, né? Então, perante Israel, tá? E naquele dia, né, Israel feriu, ou seja, Deus usa então, né, os guerreiros de Israel para ferir 25.100 benjamitas. Vocês lembram quanto que eram os soldados de Benjamim? 26 mil? Agora, 26.700 na verdade, né, contando com os canhotos lá, né? 25.100, ou seja, praticamente Gente, agora, para pensar, é uma tribo toda praticamente sendo dizimada. Imagina, é como se uma família toda sendo dizimada do próprio povo de Deus. Sabe assim, isso é triste, é muito, por causa do quê? Por causa de alguns vadios, que no texto anterior, gente, fala vadios, fala filhos de Belial que estavam em Gibeá, cidade de Benjamim. Não necessariamente, a gente não tem plena certeza que eram benjamitas, ou se eram alguns dos povos que já habitavam no meio deles, ou se já era uma miscigenação. A gente não consegue identificar, né, sem talvez se aprofundar um pouco mais, mas enfim, em vez de entregar à justiça aqueles que estavam errados, porque veja bem aqui, queridos, quanta gente morrendo por ocultar,
né, o erro, por ocultar o pecado, por ocultar, né, o assassino, por tentar livrar. É como hoje, gente. Se veja que hoje, o que está acontecendo hoje na nossa nação e no mundo? Por tentativas de ocultar o erro, o roubo, né, as coisas erradas. Quantos inocentes estão morrendo? Quantas pessoas estão morrendo por causa justamente de pessoas que roubaram, roubam, desviam e ocultam ainda todos esses roubos. Quanto mais pessoas estão... Então veja que a história, ela continua a mesma coisa de outra maneira, em outro cenário, mas continua acontecendo a mesma coisa. Por que eu estou chamando a sua atenção? Para você entender qual vai ser o desfecho de hoje, vendo qual foi o desfecho de ontem. Ok? Vamos lá. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram da cidade os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimom, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo da estrada. Até Gidom eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Gente, olha que triste que foi, né? Porque praticamente aqueles 26.000 benjamitas, né, sobraram 600, né? Talvez mais alguns, né? Mas enfim, que fugiram por 4 meses. Foi dizimado. E não só isso, você vê que até os animais, as cidades, tudo foi destruído, tudo. Por quê? Por causa de alguns vadios, por causa de alguns filhos de Belial. Então você veja assim, quanta gente inocente morreu, quanta gente por causa de alguns vadios. Agora, daí a pergunta, né? Mas aonde está Deus que deixa pessoas inocentes morrerem por causa de alguns culpados? Entendamos uma coisa, tá? Você se torna tão culpado quanto quando você oculta os culpados, tá? Então assim, observe que eles tiveram a oportunidade de entregar e condenar os culpados, né? De extirpar este mal do meio deles, e eles preferiram o quê? Tá? Combater a favor deste mal, lutar a favor deste mal, tá? E com isso, então, perderam praticamente toda, né, a sua... E tudo, qual foi a fonte de tudo isso? Lá atrás, né? O Mica, a sua concubina, né? Aquele ato terrível de estupro, de violência, né? De um povo que estava totalmente distante de Deus, tá? Então, queridos, por que essa história para nós hoje, além do conhecimento, da exposição bíblica e do conhecimento bíblico, é importante para nós hoje? Porque eu volto a dizer, muda-se o cenário, muda-se os personagens, mas interessante que parece que volta-se para a mesma coisa. Porque assim, por que nós estamos colhendo tudo que estamos colhendo hoje? Porque alguns vadios estão no nosso meio, entendeu? Roubando, fazendo as coisas erradas, você entendeu? E agora o que acontece? Pode ver, né? O povo se levanta contra o próprio povo. É uma guerra civil, é direita contra a esquerda, e é um matando o outro. E o diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. E qual seria a solução? Entregar os poucos vadios, irmãos.
entregar as pessoas que estão brincando. E esses poucos estão mobilizando a massa para que a massa se mate, para que a massa se destrua, enquanto esses poucos fogem, enquanto esses poucos se escondem. Então, que nós possamos ter a mente de Cristo e que possamos estar alertas e que possamos termos sabedoria para que nós não dizimemos o povo de Deus, para que nós não dizimemos as tribos do Senhor. Amanhã temos a conclusão desse livro, então, de Juízes. Vocês vão ver que, infelizmente, é bem triste, né? Ainda não foi totalmente dizimada a tribo de Benjamim, né? E amanhã termina, vamos ver o que vai acontecer, mas que Deus tenha misericórdia de todos nós e que você lembre que Jesus é a sua esperança e que nada está perdido e Deus sempre está no controle de todas as coisas, por mais que você não entenda, por mais que eu não entenda, por mais que às vezes a gente ache que não está, Deus sempre está no controle, porque nem um fio do nosso cabelo cai, senão pela vontade do Senhor. Agora, queridos, está na hora de quem, fez errado, tem que ser, entregue e tem que pagar pelos seus erros. Tá? E quem está ocultando o erro, você vai pagar junto. Então, é aquela coisa, há tempo de você pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, clamar a Deus, e Deus, o sangue de Jesus te justifica, te perdoa dos seus pecados. Então, é tempo de voltarmos para Deus, tá bom? Fica com essa mensagem no teu coração. Deus abençoe vocês. Obrigado, queridos, Deus abençoe vocês. O nosso bom dia.